saque aniversário. Era uma lei, a lei do FGTS que mexer. Mexer na relação de trabalho, de emprego. Mexer na lei lá. Então foi isso que eu tava tentando dizer pra ele. Pra você, se você tem problema com o FGTS, e aí me parece que vocês têm... Não sei, eu tenho problema com muitas leis, mas... Eu acho que é um roubo de... porque você deposita todo aquele dinheiro pro funcionário e os juros é muito pequeno. Eu acho que... Então, tinha esse problema. Porque se você precisar de um dinheiro do governo, ele não te empresta com a mesma taxa de juros. Tinha esse problema que já foi corrigido, né? Que era aquele negócio da inflação lá, né? O FGTS rende menos que a inflação. Uhum. Já foi corrigido isso. Hoje rende pelo menos o mínimo igual a inflação. O índice que corrige o FGTS é o TR mais 3. TR mais 3. Se TR mais 3 for menor que a inflação, ou seja, o IPCA do período, então vai se corrigir pelo IPCA, pela inflação. Essa é a lei que foi colocada agora. Então, assim, o FGTS hoje rende no mínimo a inflação. Tá bom? Isso aí eu não sabia. Dito isso... É recente isso? É, recente. Dito isso, foi o governo Temer. Dito isso, FGTS ele não é investimento. Tá? Poupança. É poupança. São diferentes, são conceitos diferentes, né? O conceito, a principal diferença, risco. Investimento em risco. Não é assim? Sim. A balança entre investimento e risco? Sim. O FGTS ele não funciona desse jeito. Ele é uma poupança. Então, zero risco. É zero risco, tá lá o dinheiro no fundo para você pegar quando você precisar. Em determinadas situações. Se você me propor, Tamir, vamos abrir um pouco quando você pode pegar? Eu topo. Eu sempre achei meio paia mesmo. Ficar travado só pra morte, caso. Eu sempre achei meio paia. Agora, se você quiser negociar, Tamir, a multa de 40% em cima da FGTS. Aí eu acho que não. Porque o trabalho... Por que as pessoas são trabalhistas? O que é o trabalhista? É entender que a cidadania plena se dá através do trabalho. O trabalhador, quando você tem... O seu trabalho é a sua plenitude da sua cidadania. Por isso que tem até uma expressão que usa, né? Que não pode ser levada a ferro e fogo, mas talvez faça uma síntese. Que é uma carteira de trabalho vale mais que um título de eleitor. Então é por isso que você está falando o negócio do Bolsa Família assistencialismo. Assistencialismo é para a pessoa não passar fome, coisa do tipo. Sim. Ok. Mas isso não é a plenitude da cidadania. A plenitude da cidadania é o trabalho. Concordo. Então, Dignidade. é isso. Então, se as pessoas não estão tendo trabalho com dignidade, coisa do tipo, ela não é um cidadão pleno. O Bolsa Família, ele é só para apagar o incêndio. Ele não é para construir a casa. Então, assim, essencialmente, eu não sou a favor de deixar as pessoas passando fome. Claro. Tá passando fome, tá um problema de necessidade, que vá lá e se apague o incêndio. Mas não adianta achar que 58 milhões de pessoas em assistencialismo têm a sua cidadania plena. Não tem. Porque o que traz cidadania plena é o trabalho. Sim. É isso. É por isso que eu sou um trabalhista. Mas, vamos lá. O empresário vou fazer o advogado do diabo. O empresário já pagou as férias. O empresário já pagou 1/3 de férias. O empresário já pagou o 13º. O empresário paga o FGTS. E se o funcionário, de repente, não estiver sendo mais produtivo, ele decaiu ali na produtividade dele, no interesse, na entrega, você... finalizando essa relação, você tem que premiar ele com mais 40% de tudo que você já depositou ali no FGTS dele. Você acha isso justo? Eu acho. Porque, como eu falei pra você, o trabalho, ele é a plenitude da cidadania. Mas e você tem uma... Mas... Não, é porque o trabalho... mas na filosofia é bonito, mas não assim, é na prática... É na prática. Mas na prática não se aplica, porque assim, se o não cara... se aplica? Eu posso falar por quê, mas vai lá. Não, eu até concordo com o conceito, mas assim, eu estou colocando uma situação real que o cara não está entregando mais o que foi combinado. E se ele não entrega mais o que não foi combinado por, sei lá, por preguiça, por desinteresse, por outras razões, você tem que premiar ele novamente. Essa que é a questão. Não, vamos lá. São duas coisas. Você está onerando... Quando você está falando que o trabalhador ele não está mais entregando, eu estou entendendo que você não está mais contente com... Você não, né? Mas o patrão não está mais contente com aquela relação que está tendo. Sim. Né? Sim. Aí pode ser, mano, não estou mais contente e tal, eu acho que poderia ter mais, o rendimento poderia ser melhor, Sim. coisa do tipo, mais uma... Ou seja, o funcionário não está fazendo pilantragem, não está... Não, só não tá contente com a entrega, alguma coisa. Eu acho que, como eu falei, que o trabalho é a plenitude da cidadania,
E a vida da pessoa tá programada em cima daquilo, a construção, a estabilidade dela tá ancorada em cima daquilo, eu acho, sim, que não pode ser rompido esse vínculo do dia pra noite. O cara acordar um dia, vem trabalhar e amanhã, pô, não tem mais. Não, mas por isso tem um aviso prévio, né? Não é do dia pra noite, né? Então, o aviso prévio é um dos tipos de multa, né? É. Um dos tipos de multa. Então, eu sou a favor desses mecanismos. Então, eu acho assim, a pessoa sai com a rescisão. Ela é uma poupança, ela é um momento pro cara pensar, pro cara talvez se qualificar, ou coisa do tipo, pra ele não ficar com uma na frente e outra atrás. E eu acho que isso, gente, do fundo do coração, eu acho que isso é mínimo. Inclusive, eu acho que deveria ter isso até determinado pro tipo de empresários no Brasil. Do fundo do coração. Porque eu acho que esse tipo de preocupação é uma das coisas que mais acaba atravancando o empresariado brasileiro. Então, eu acho que deveria ter esse tipo de proteção, que é o mínimo, até para os empresários brasileiros, quando for micro. Acho que deveria ter mesmo. Eu não entendi. Qual que é a proteção que deveria ter para o empresário? Um empresário, dependendo se ele fosse micro e estratégico no Brasil, ele deveria ter algum tipo de proteção, de estabilidade, para ele poder desenvolver a sua atividade econômica sem se preocupar com amanhã quebrar ou coisa do tipo. Eu acho que deveria ter. Então, mas principalmente se for em setores estratégicos. Mas como não tem, ele tem todas essas obrigações, eu acho difícil, cara. Eu acho que por isso que acaba onerando um pouco mais. Se for uma funcionária mulher e ela engravidar, quem paga é o empregador, né? Não, mas a licença dela. Aí não acho Depois que não teria... abate impostos. Não, aí é só 15 dias. Aí acho que não que 15 dias. É 15 dias. Afastamento, não. É 15 dias. Não. Se a funcionária, quando a mulher ganha bebê lá e ela fica afastada lá por todo aquele tempo, quem paga é o empresário. Não. Não. Não, eu paguei. você só paga... Depois te abate impostos, mas ela não fica afastada pelo INSS. Você continua pagando o afastamento dela ali, que ela tá, licença maternidade, são quantos meses? 4 meses. Você continua pagando e depois te abate aquilo em impostos e tal. E aí vai descontando aos poucos. Mas você paga integral o salário dela enquanto ela tá afastada. Ó, eu acho que eu acho não. que INSS também. Então meu contador, Eu acho Wagner que Corrêa, você me enganou, cara. Eu acho que sim. Eu vou colocar no Google aqui, ó. Quando... Vamos lá. Eu sei que durante esse processo tem muito assim, tem férias a vencer, coisa do tipo, tal, e aí acaba que, realmente, as férias a vencer, coisa do tipo, e a pessoa fica 6 meses afastada, mas acho que fica 4 pelo INSS mesmo. Eu acho que sim. Não é. Pode ser também pelo regime da empresa, né? Tem isso também, né? Talvez tenha algum sindicato que tenha alguma convenção, não sei, né? Eu vou colocar aqui. Não, Quando é porque uma mulher... dependendo do tipo da empresa também, ela não contribui para ter alguns tipos de contribuição para o INSS, né? Não tem, né? A empresa paga diretamente a licença maternidade para empregadas com carteira assinada, regime CLT, enquanto o INSS paga para autônomas, desempregadas, seguradas, MEIs e outras seguradas. Entendi. Você não sabia, mas agora Eu também não sabia, sabendo. não. Boa. Enfim, mas... Pois é. Então, mas aí onde mas eu quero abate chegar... no imposto? Vai batendo em alguns impostos e tal, não sei o quê, mas assim, vai muito aos poucos. Giro, né? Tem que ter um giro. E aí você tem um funcionário, se ela engravidou, ela se afastou, você vai dobrar suas despesas, vai ter que contratar outra para cobrir a licença dela e tal. E é mais um custo para o empresário. Eu acho, tinha que ser o INSS. Eu também acho que tinha que ser. Porra! Acho que você... Esse ponto eu concordo com você. Eu tô falando que eu tô. Agora, jamais tipo assim, não deveria ter a licença maternidade pra mulher, né? É esse que é o ponto, entendeu? Porque aí que começa, os empresários... Sim, não, deveria ter. Começa a dar... Não, lógico que deveria ter. Mas aí, sendo assim, os empresários começam a dar preferência pra contratar homens. Mas você tá entendendo? É isso que eu tô falando. Aí eu concordo. Porra, eu falei que empresário não é malvado. Aí as mulheres... Por quê? Você começa a dar preferência. Porque era pro INSS tá pagando, não que a mulher não tem direito. Aí só que o empresário, não é empresário, eu vou mudar a pergunta, a resposta, não é empresário. Você vê que às vezes o foco tá no lugar errado? Em vez de cobrar o governo, gente, esse regime de previdência não tá insustentável. A gente precisa ver isso aí. Em vez de mudar o foco da questão, a gente fica discutindo entre o empresário e o trabalhador, que na verdade eles têm uma relação afável. O empresário, gente, eu sei, o empresário brasileiro, de uma forma geral, ele não quer que o trabalhador não tenha um descanso digno, ele não quer que o trabalhador não tenha um salário digno, ele não quer que o trabalhador não curte. Você não vê que a gente fica na discussão das férias aqui, porque rapidinho fala, mano, deixa o pessoal curtir coisa e tal, rapidinho. Você sabe se o cara trabalha insatisfeito, ele não produz, né, cara? Exatamente. Então o problema não tá nessa relação. O problema tá quando o governo entra de forma errada.
Aí nós podemos discutir, o governo vai entrar ou não, eu vou defender que o governo entre, porque se ele não entra, vai virar selva. É O porque talvez a governo gente fode os dois. Isso. É. E aí joga contra o empregado, joga contra o empregador contra o empregado. E aí o governo sai de boa. Tem razão, E porque... o governo ele entra todo errado na história. É porque às vezes o empresário já está tão afogado de baixo investimento, de altos custos, que aí o que fica ligado direto ali é a relação empresário, né? Aí ele paga um salário mínimo possível para o empregador, que também não está satisfeito. E ainda que ele fica pagando os impostos ali para essa relação, talvez fique essa situação, né? Poxa, o problema está aqui, mas não é isso, né? E é sempre bom também frisar, gente, que existe uma relação desigual entre empregador e trabalhador. Essa relação, ela é desigual. Então, ela precisa ser atenuada, né? Quando a lei vem, ela vem para atenuar essa diferença. Não existe, isso aqui é muito bom frisar, não existe essa relação desigual só entre trabalhador e empregado, não existe. Também existe essa relação, por exemplo, desigual entre empresa e empresa. Vou dar um exemplo. Meu irmão tinha uma empresa que ele fazia guarda-volumes, uma microempresa. Fazia guarda-volumes para o McDonald's. Sabe guarda-volumes? Sim, sim. Fazia isso. O McDonald's, ele tinha uma relação desigual com o meu irmão, com a empresa do meu irmão. Porque 90% do faturamento da empresa do meu irmão dependia do McDonald's. O McDonald's, num dia, passou o faturamento, ao pagar o faturamento, né? De 90 para 120 dias. Não quer, vai. Exatamente. É uma relação desigual, é uma relação de abuso. Teve um vídeo que viralizou muito também foi o dono da Americanas. Também falando que, dando dica para os empresários, arroche os seus fornecedores. Dono da Americanas. Também tem uma relação desigual com micro e pequenas empresas. Sim, sim. Forçando, então, também, essa desigualdade não é só nessa relação de emprego. Tem várias relações também. Então, assim, o Estado, ele tem que entrar para buscar equidade entre as relações. Então, se tem uma relação desigual entre o trabalhador e o patrão, o Estado vai entrar para proteger essa relação desigual, para atenuar, coisa do tipo. Se tem uma relação desigual entre empresas, o Estado precisa entrar ali para atenuar essas desigualdades. Aí eu já fico um pouco receoso o Estado querendo entrar em tudo também, né? Em contratos privados, né?